Uma importante propriedade do DNA das células é a sua capacidade de sofrer rearranjos, que podem ocasionar desde novas combinações entre os genes presentes em qualquer genoma individual, até alterações qualitativas e quantitativas na expressão destes genes. Esses rearranjos do DNA são realizados pela recombinação genética. Assim como a mutação, a recombinação genética contribui para a diversidade genética de uma população, que é a fonte da variação evolutiva. Duas amplas classes de recombinação são conhecidas como recombinação homóloga, ou geral, e recombinação sítio-específica. A troca genética envolve sequências homólogas, complementares, de DNA. Um dos exemplos mais importantes desse tipo de troca entre cromossomos homólogos é denominado crossing over e acontece na meiose. Esse tipo de recombinação pode ocorrer em qualquer local ao longo de duas moléculas complementares de DNA. O principal resultado desse processo é sempre o mesmo. Cromossomos homólogos se alinham e ocorrem quebras unifilamentares na mesma posição em ambas as moléculas de DNA. Uma ponta livre de cada filamento quebrado migra para outra molécula de DNA. Cada filamento invasor junta-se à ponta da outra molécula de DNA, criando assim a junção de Holliday, e começa a descolar o filamento complementar original. Ocorre a migração da ramificação à medida que os filamentos de dois nucleotídeos trocam de posição, criando as duas moléculas dúplices. É formado o DNA heteroduplex, onde uma molécula de DNA unifilamentar de um cromossomo faz par com a molécula unifilamentar de DNA de outro cromossomo. Essa visão da estrutura mostra as pontas dos dois dúplices interconectados, afastados um do outro. Há, então, uma união dos filamentos de nucleotídeos, o que produz recombinantes que consistem em duas moléculas heterodúplices. Acredita-se que qualquer evento que resulte em quebras na cadeia de DNA estimule o início de um processo de crossing over. Por isso, por exemplo, radiação UV aumenta a frequência de crossing over na célula, ao criar quebras na fita dupla ou regiões de fita simples do DNA. A recombinação sítio-específica não envolve extensa homologia entre as sequências do DNA, como ocorre no crossing over. Ela necessita apenas que as sequências de ligação sejam localizadas por enzimas especializadas que catalisam a quebra e a reunião das moléculas. A recombinação entre os sítios de uma única molécula de DNA pode ter duas consequências possíveis, dependendo de como os sítios envolvidos estão orientados. A recombinação pode remover segmentos intermediários ou invertê-los. A nuclease REC-BCD aproxima-se de uma sequência X, degradando o DNA enquanto avança. Em uma região próxima ao sítio X, ela realiza uma clivagem endonucleolítica. Com o tempo, perde REC-D, mas continua com sua atividade de helicase, gerando uma região de DNA de fita simples e, consequentemente, gerando também o REC-A. A proteína REC-A liga-se primeiro à molécula de DNA de fita simples. Diferentes regiões do duplex de DNA são percorridas pela proteína REC-A, complexada ao filamento de DNA de fita simples. Quando é encontrada uma região de homologia, o pareamento é iniciado. A região híbrida parcialmente anelada é estendida pela proteína REC-A. A DNA polimerase realiza a síntese de DNA, estabilizando moléculas unidas e reestruturando informações perdidas a partir das quebras. As proteínas RuVA e RuVB formam um complexo assimétrico que promove a migração e ramificação de uma junção de Holliday, que será posteriormente clivada pela ação de RuVC.
A proteína SPO11 quebra a dupla fita do DNA e fica ligada por meio de uma tirosina nas extremidades 5' de cada fita, introduzindo DSB. A proteína MRX, após a remoção de SPO11, promove o processamento das quebras do DNA, originando fitas simples para a invasão. Depois, o RAD51 e DMC1 realizam pareamento de DNAs homólogos e invasão das fitas.